Isso mesmo, o título que você viu deste vídeo, Michel Suboge não resistiu à prova. Daqui a pouco colocarei o vídeo. E quero lembrar a todos o que a profetisa L.G. White declarou no livro Eventos Finais. Vamos ler. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. A grande prova para o povo de Deus, como a profetisa L.G. White declara, e como a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13, e verso 15, antes mesmo do decreto dominical, é a imagem da besta, o qual decidirá o destino eterno do povo de Deus. A grande prova, queridos irmãos e irmãs, é a imagem da besta, antes que venha o decreto dominical. Enquanto as pessoas estão focadas no decreto dominical para tudo começar, ou para começar a perseguição, a imagem da besta está fazendo seu trabalho, ganhando força entre todos os cantos da terra. Pois no dia 2 de junho de 2020, como está na profecia, que os Estados Unidos formaria uma imagem da primeira besta, a qual chama-se imagem da besta, ocorreu quando o presidente Donald Trump adorou a imagem do Papa João Paulo II. E após a adoração à besta, ele foi para a Casa Branca fazer o decreto da imagem da besta. Ou seja, deu fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse no poder civil, ou fizesse leis no poder civil. Ele liberou 50 milhões de dólares para isso. E desde então, do dia 2 de junho de 2020, as igrejas estão fazendo as leis. Foi o que aconteceu agora. A lei estadual 17.346 da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma lei internacional. Na verdade, saiu como estadual, porque eles farão isso por todas as partes do mundo, fazendo essas leis estaduais, para que ninguém desconfie que é a perseguição. E eles estão fazendo isso, promovendo a imagem da besta, disfarçado de liberdade religiosa, como está no livro também, Eventos Finais, que Satanás tem milhões, milhares de meios disfarçados para oprimir, perseguir o povo leal de Deus, para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É disfarçado a perseguição, queridos irmãos. A perseguição, ela, nos últimos dias, será exatamente como ocorreu no céu o engano. No céu, Satanás enganou a terça parte dos anjos, dizendo que estava promovendo liberdade. Assim também a profetisa L.G. White declara que será semelhantemente nesses últimos dias. Perseguição disfarçada é o que está ocorrendo. Eles dizendo que estão promovendo a liberdade. E então, nesse promover esta falsa liberdade religiosa, nos perseguirão, porque esta falsa liberdade religiosa tirou a liberdade religiosa por completo do leal povo de Deus. Então, o vídeo do pastor Michel Suboge, o qual o título deste vídeo coloquei: Pastor Michel Suboge não resiste à prova, porque agora chegou a sua vez de ser chamado, para que ele também promove o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ele já fez pela primeira vez o seu primeiro vídeo sobre este terrível engano sobre a imagem da besta. No início do vídeo ele fala que a Igreja Adventista não é a favor da união da igreja com o Estado,
isto para poder enganar, pois exatamente o que a Igreja Adventista está realizando agora está unida com o Estado, não só ela, mas sim o pluralismo religioso se uniram com o Estado. Então, o que as leis que a Igreja Adventista está fazendo no Poder Civil é justamente cumprindo a profecia. A Igreja unida com o Estado. O pastor Hélio Carnassale, o seu trabalho em Brasília, entre os políticos, ou seja, junto com o Estado. E assim, ele, para enganar, começa com essas frases, para que as pessoas pensem que eles estão trabalhando contra a Igreja, com o Estado, mas na verdade eles estão já unidos com o Estado. Então ele cita a respeito sobre liberdade de expressão, para que também tente enganar as pessoas, para que as pessoas pensem que eles querem levar a mensagem do terceiro anjo. Negativo. Essas leis que eles estão fazendo é justamente para proibir a pregação da mensagem do terceiro anjo. Como vocês viram, a lei 17.346 é R$80 mil de multa para quem pregar a mensagem do terceiro anjo. Então, no final do vídeo, ele cita o livro Eventos Finais e o Grande Conflito, com tentativa de enganar as pessoas, para que as pessoas pensem que ele está de olho atento no evento finais, como se ainda a igreja vai se unir no futuro com o Estado. Assim, ele tenta enganar os incautos, mas os remanescentes fiéis de Deus não serão enganados com esta imagem da besta, porque Deus estará na frente desta última grande obra e está guiando o seu povo para que não caia nos embustes satânico e terrível desses últimos dias, a qual é esta imagem da besta disfarçada de liberdade religiosa. Amados irmãos e irmãs em Cristo, poucos pastores vão se livrar deste engano. A profetisa L.G. White diz que pouco pastor vai participar desta última grande obra, vai se unir com um povo remanescente de Deus que guarda os mandamentos de Deus, porque eles, enganados pela liderança rejeitada, aceitarão o departamento da igreja sobre liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. E o próximo que aceitou foi o pastor Michel Suboge. Agora ele se tornou um enganador abertamente e também um perseguidor, porque esta é a função desta falsa liberdade religiosa. O FORLI, Fórum Regional de Liberdade Religiosa da Igreja, é a perseguição, é a imagem da besta. Agora confira o vídeo e vê com vossos próprios olhos o primeiro vídeo do pastor Michel Suboge para defender a falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. Acompanhe. Proclamação da República e religião. Que uma coisa tem a ver com a outra? Historicamente, sempre que a igreja e o Estado se aproximaram, isso não foi bom, especialmente para minorias religiosas. Quando o Estado, o braço político e a religião se unem, isso acaba trazendo uma espécie de religião oficial para o cenário político e religioso. Portanto, nós, adventistas do sétimo dia, defendemos a separação entre igreja e Estado. Defendemos o Estado laico, para que todos possam ter liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de pensamento e assim possam pregar o Evangelho da forma como bem entendem, segundo a palavra de Deus. Escatologicamente falando, ou seja, aquilo que tem a ver com o futuro, nós vemos em Apocalipse, capítulo 13, por exemplo, mais uma vez, essa nefasta união entre igreja e Estado. E o resultado disso será uma perseguição. Para entender melhor este e outros assuntos, você pode ler, por exemplo, O Grande Conflito, de Ellen White, Eventos Finais, da mesma autora, e Apocalipse 13, livros aqui da Casa Publicadora Brasileira. E recomendo também o site apocalipse.com, com estudos bíblicos, vídeos, material muito bom. É só você entrar lá, ler os livros e saber em que momento estamos vivendo. Um grande abraço, compartilhe esse conteúdo, que Deus abençoe grandemente você e sua família. Então, irmãos, como vocês viram, o pastor Michel Suboge
diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é contra a união da igreja com o Estado. Então, irmãos, mas eu quero falar para vocês que isso tudo é só fachada, é para enganar. Porque a própria liberdade religiosa é a união da igreja com o Estado. O que Donald Trump fez? Ele quebrou a emenda Johnson, que separava a igreja do Estado, dizendo que estava dando força para a liberdade religiosa. Ou seja, conforme ele, não estava uma liberdade religiosa completa. Por quê? Porque a igreja não poderia dar sua opinião no Estado. Então, ele quebrou a emenda Johnson e desse tempo para cá, a igreja agora pode fazer leis no poder civil. É como está acontecendo agora com a Igreja Adventista. Vocês estão acompanhando aqui o canal Profecias Finais e vocês estão sabendo disso. Que é lei por cima de lei que essa falsa liberdade religiosa está fazendo, né? Então, o que eu quero falar para vocês é que a igreja unida com o Estado é a própria liberdade religiosa. Por isso que é a imagem da besta. Então, segundo o Michel Borges, eles estão fazendo isso porque eles não querem que a Igreja Católica novamente tenha supremacia papal. Ou seja, como foi na Idade Média, a Igreja Católica perseguindo as outras religiões. Irmãos, mas nós sabemos que dessa vez será diferente. Dessa vez não será a Igreja Católica perseguindo as outras religiões. Mas a Igreja Católica ganhou todas as religiões. Então, a Igreja Católica, junto com o protestantismo e com o espiritismo, irá perseguir o povo de Deus. Então, é isso que está acontecendo com esta falsa liberdade religiosa. Todas as religiões se uniu para promover a falsa liberdade religiosa. E quem pregar contra esse sistema, quem pregar contra o espiritismo, quem pregar contra o catolicismo e contra o protestantismo apostatado, então será perseguido, como você já sabe, né? Já tem até uma multa de 80 mil reais para quem pregar contra esse sistema. Para nós entender melhor, irmãos, como será essa última perseguição? O povo adventista do sétimo dia, eles focaram muito no decreto dominical. Irmãos, mas nesses últimos dias, eu estive estudando a palavra de Deus e eu compreendi claramente que as pessoas, os adventistas do sétimo dia, estão equivocados. Como até nós mesmos aqui do canal Profecias Finais já tinha pregado que o decreto dominical poderia sair qualquer dia, nesse ano, no outro. Mas, irmãos, não é assim. Vamos analisar a palavra de Deus. A Bíblia é bem claro que primeiro eles fazem uma imagem à besta. Depois eles dão fôlego a essa imagem. E essa imagem passa a falar no poder civil. Então daí começa a perseguição contra o povo de Deus. Ou seja, a perseguição não virá por causa do decreto dominical, mas sim pela imagem da besta. Como está acontecendo agora. As igrejas se uniram e agora o povo de Deus vai se levantar para dar mensagem contra essa tríplice união. Então virá a perseguição. E como será o decreto dominical? Vou explicar para vocês. Irmãos, o domingo ele vai entrar aos poucos nas igrejas, através da liberdade religiosa, através do clima. Vai entrar numa forma de educação. Primeiro eles vão educar o povo para a guarda do domingo, sem decreto dominical. Então as igrejas apostatas, todas passam a guardar o domingo. A própria igreja adventista passa a guardar o domingo. Tudo aí não teve ainda decreto dominical. Vocês sabem quando o decreto dominical vai sair? Eu vou explicar agora para vocês. É quando o povo de Deus já estiver sendo mártir por causa da mensagem que eles estão dando contra a besta e contra a sua imagem, contra a união das igrejas. Nesse período, então, as igrejas com raiva do povo de Deus, como todas as igrejas já estão guardando o domingo, então eles colocam um decreto proibindo comprar ou vender, senão aqueles que não guardam o domingo. Então é dessa forma que virá o decreto dominical. Por isso que a irmã White diz que eles vão pedir o decreto dominical. Eles vão pedir claramente. Nós queremos uma lei obrigando todos a guardar o domingo. Vai ser dessa forma o decreto dominical.
Nesse período, a liderança rejeitada já estará aguardando o domingo. Então, invocarão essa lei para perseguir aqueles que não querem guardar o domingo. Então, o decreto dominical não virá como as pessoas imaginam, ou seja, ele não pode sair neste ano, não pode sair no outro ano. Ele só vai sair quando já tiver uma perseguição forte contra o povo de Deus. Ou seja, quando a mensagem já estiver sendo pregada e o povo de Deus estiver sendo perseguido. Então, era isso que eu queria deixar bem claro para vocês, porque as pessoas focaram muito no decreto e por esta razão não estão vendo o que está acontecendo. Vocês entenderam, irmãos? É como na época de Cristo. Cristo nasceu, mas as pessoas focaram muito que o Cristo viria para reinar aqui na terra. E como aconteceu de uma forma que eles não imaginavam, tiveram trabalho para entender o que estava acontecendo. A mesma forma, as pessoas achavam que o decreto dominical sairia de uma vez. Ou seja, que o decreto dominical seria a partida para começar a perseguição. E na verdade não será assim. O decreto dominical virá já quando estiver a perseguição contra o povo de Deus. Então era isso que eu queria explicar para vocês. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, não só hoje, mas eternamente. Amém.